Ah, tá, ok, é mesmo. Aí nós possamos estar orando, pedindo a Deus que nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre o salvo e o seu relacionamento com a igreja. Nós vamos falar sobre a igreja e como que as pessoas salvas devem se relacionar com a igreja. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome porque chegamos até aqui. Como foi dito ontem mesmo, e nós lembramos disso de forma especial com os jovens, devemos agradecer por um dia a mais que o Senhor nos dá de vida. Agradecer porque, graças a Deus, quase todos nós aqui estamos passando ilesos por essa pandemia. Clamamos por alguns irmãos que estão fortalecendo. Mas ajuda-nos a vencer esses dias, Pai, até que venha a cura do alto dos céus, até que venha a cura das tuas mãos. Mas aquilo que nós tivemos de enfrentar esses dias, eu sei que o Senhor estará conosco e que a igreja do Senhor continuará firme de pé, porque a tua igreja é sustentada pela tua graça, é sustentada pelo teu poder, é sustentada pelas tuas mãos, Pai. Nós oramos agradecidos pela tua presença, pela tua graça sobre as nossas vidas. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, podem se assentar. Eu sei que com as máscaras ainda a gente fica um pouquinho inibido, mas vamos caminhando. Então nós vamos falar hoje sobre o salvo e o seu relacionamento. Para a gente compreender o relacionamento do salvo com a igreja, é preciso entender qual é o conceito de igreja. Dos evangelistas, apenas um cita o nome igreja, que é Mateus. Abra sua Bíblia lá, por favor, Mateus capítulo 16, versículo 18. Apenas um chama a igreja por eclésia. Os outros falam casa do Senhor, falam templo, mas aqui em Mateus, eclésia. E essa palavra aparece pela primeira vez. Diz assim, Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Irmãos, este é um dos versículos que trazem mais problema de interpretação. Foi a primeira vez aqui que Jesus usou a palavra igreja. Jesus poderia ter falado templo, tabernáculo, Jesus poderia ter usado sinagoga, mas ele usou a palavra eclésia, que é aqueles que são chamados para fora. Ou seja, não é apenas uma instituição, não é apenas um templo, é uma igreja de gente, de pessoas. Agora, por que esse versículo traz às vezes muitos problemas? Porque alguns interpretaram que Jesus estava dizendo que Pedro era a igreja. E que Pedro seria, então, o papa da igreja. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus estava dizendo que Pedro, que significa pedra, o nome Pedro, ia ser uma pequena pedrinha desta igreja que Jesus ia edificar. A base dessa igreja é Jesus. E Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, você vai ser uma pedrinha dessa igreja, você vai fazer parte dessa igreja, mas não que Jesus estava deixando Pedro como o grande líder dessa igreja. É tão interessante, irmãos, que quando nós vamos estudar no Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Jesus, quem aparece como líder da igreja não é Pedro, é Tiago, o irmão do Senhor, o irmão de Jesus. Então, não tem nada a ver com isso. É claro que depois desse versículo está escrito assim, dar-te-ei as chaves, o que ligardes no céu será ligado, e o que desligardes do céu será desligado. Aí levou a qual interpretação?
A igreja tem poder de ligar as pessoas no céu e ela tem poder de desligar as pessoas do céu. Eu pergunto para os irmãos, se eu interpretar assim, eu estou interpretando de forma correta? A igreja tem poder de mandar as pessoas para o céu e ela tem poder de tirar o céu das pessoas? Ela não tem esse poder. Mas através da igreja as pessoas podem encontrar o caminho do céu. A mensagem do evangelho, o que acontece com elas? Elas estão sendo desligadas dos céus. Quero perguntar aos irmãos, biblicamente, a igreja exclui alguém? Exclui ou não exclui? Hein? Exclui ou não exclui? Jesus fala que se você vê o seu irmão em pecado, o que você tem que fazer? Primeiro você vai até ele. E depois, o que você faz? Você chama uma testemunha. E depois, o que você faz? Leva para a igreja. E aí depois a igreja faz o quê? E eu quero perguntar, quem excluiu quem? Foi a igreja que excluiu a pessoa? Ele. Mas ele se excluiu. Sim, pastor, eu entendi. O que eu estou querendo dizer assim, na verdade, quem se exclui de uma comunidade é o próprio indivíduo. Você fala assim, ele é a igreja, tal. Mas ele mesmo se excluiu. Para ele mesmo quis sair, que foi dado todas as chances, todas as oportunidades para ele, e a pessoa não quis ficar. Da mesma maneira, quando nós vamos olhar a questão da igreja aqui, no texto aqui que nós vamos estudar hoje, né, nós estamos vendo que na formação da igreja, quando Jesus fez a igreja, Jesus estava criando algo novo, algo diferente. Por quê? Porque no Antigo Testamento, a visão era que a presença de Deus estava especificamente num lugar, ou num tabernáculo, ou num templo. Esta igreja, ela é móvel, ela é viva, ela é de pessoas lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus. Esta igreja, ela não precisa de templo. Gente, isso é tão poderoso e tão forte. Por exemplo, nós ficamos alguns meses sem reunir na igreja, no templo. Melhorou, né? Nós ficamos alguns meses sem reunir no templo. Eu pergunto, irmãos, a igreja acabou? A gente começou a reunir aonde? Nas redes sociais, né, irmãos? Nas redes sociais. É claro que me ajude a lembrar, né, Mireille? Teve igrejas que ficaram desesperados com a pandemia. E que tentaram até o último momento continuar reunindo no templo. Porque algumas igrejas dependem muito do templo. Porque a visão delas é uma visão do Antigo Testamento. Porque no templo é onde acontece o quê? As curas, os milagres. No templo é onde acontece a troca de favores. E aí quando o templo fechou, essas igrejas normalmente, as pessoas não se conhecem, não há um contato, como eu vi uma vez um pastor comentando, não, igrejas presbiteriana, batista, os pastores levam ceia para as ovelhas, eles têm contato com as comunidades, essas igrejas não vão fechar com a pandemia, não vão mesmo. Mas aquelas igrejas que dependem apenas do templo, que as pessoas vão, entram, saem, ninguém conhece ninguém, numa pandemia fica no desespero, aí fica doido para voltar a abrir o templo. Por quê? Porque depende muito daquilo. Agora, irmãos, no Novo Testamento, no livro de Atos, a gente encontra essa igreja bem forte, mas forte mesmo. Agora, qual o problema que nós estamos vivendo hoje? É que muitas pessoas estão se declarando abertamente que são cristãos, mas sem igreja, que não precisam de igreja para ter a sua vida cristã.
Eu pergunto aos irmãos, é possível ser um cristão sem ter uma igreja? Sem ter uma comunidade? É possível ser cristão sem uma igreja? A gente fala os desigrejados. É ou não é, irmãos? Você é igreja sem uma comunidade? Biblicamente, isso seria impossível. Mas você está tendo um grande número de pessoas que estão dizendo assim: eu sou cristão, mas eu não tenho uma igreja, eu não tenho uma comunidade. Eu pergunto, irmãos, por que que uma pessoa, para ser cristão, precisa de uma comunidade? Júlia, por quê? Por que que Deus ia colocar essa necessidade, Jesus ia colocar essa necessidade de ter comunhão com a igreja para ser um cristão? Relacionamento. Claro, porque como que a gente relaciona com Deus? Hein? É pela fé, pela oração, mas a gente relaciona com Deus só pela fé e pela oração? Para a gente relacionar com Deus, a gente precisa do quê? Qual é o primeiro mandamento? Ama a Deus. Aí ele pede o segundo. Qual é o segundo? Ama o teu? A gente só pode ter relacionamento com Deus se a gente também tem relacionamento com o próximo. Eu tenho que... Peraí, pastor, que o senhor vai falar. Eu tenho que me cuidar de mim aqui para não chegar perto, né? Isso, Alex, me ajuda, né? Isso. Falo alto. É porque está sendo gravado, irmão. Aí os irmãos vão ouvir. Se fosse assim, uma pessoa ser individualista, o evangelho não teria prosperado como prosperou. Nunca. Ia ficar muito resumido, então às vezes já tinha até acabado. Com certeza. Porque cada um cuida só de si, não tem relacionamento, não tem divulgação, não tem a importância que tem um ao outro. Aí ia ser muito monótono, isso aí não ia funcionar, não. O irmão está certíssimo. Por que, meus irmãos, algumas pessoas estão preferindo relacionar com programas na internet e não fazerem parte de uma igreja? Qual é o argumento dos desigrejados para não fazerem parte de uma comunhão da igreja? Eu estou falando isso, mas vocês conhecem desigrejados. Eu tenho certeza que muitos irmãos que conhecem pessoas assim. Assim, eu sou cristão, mas não estou em igreja nenhuma. Qual é o argumento para não fazer parte da comunhão de uma igreja? Mas decepcionou com o quê, pastor? Decepcionou com o quê? Com a comunidade que ele estava inserido. Se decepcionou por quê? Com os irmãos? Algum atrito. Com o pecado dos irmãos, com o erro dos irmãos, com a convivência. Alguma questão que ele apurou, né? Eu vou ser crente em casa. Pronto, e aí fica isolado. Eu vou dizer assim, pode chegar perto do pastor Armando que ele vai dar uma palavra. Eu vou dizer o seguinte para os irmãos. Eu acredito que um grupo pequeno dessas pessoas realmente teve uma desilusão, alguém fez mal, e a pessoa falou, não vou fazer parte de uma igreja para não ter esses problemas. Mas normalmente quem fala assim é gente que dá muito problema. É gente que tem dificuldade de relacionamento. Normalmente, a própria pessoa, não vou conviver, não, porque na igreja tem muita falsidade, a igreja tem muito relacionamento, tem muita panelinha. E você vai ver, de repente, uma pessoa que ela gosta daquilo tudo que ela está falando mal, ela gosta daquilo. E isso tem crescido muito, especialmente por causa do individualismo, de gente que está se declarando crente sem igreja. Mas, irmãos, isso é impossível. Fala, pastor. Não deveria, mas ocorre que algumas vezes ele prefere ser um desigrejado porque ele tem acesso aos tipos de mensagens, aos tipos de cânticos, e tudo isso, de repente, de forma excelente, excelentes mensagens, excelentes cânticos. Sim.
ele vai se acomodando a isso. Não é o correto, mas é um argumento que ele existe, né? Ou seja, na igreja dele, de repente, ele não vê isso. Ele está certo ou errado? É errado, porque parte do princípio de que eu vou à igreja e entendo que aquele que estiver cantando, ministrando, ele está ministrando como boca do Senhor. Que o dia que nós deixamos de pensar assim a respeito da minha vida, a minha relação com a igreja, ele começa a ser um desegrejado. Ou seja, eu vou à igreja e Deus vai utilizar. Ele usou até um burro uma vez para dar uma mensagem, né? Mas existe isso, pastor. Realmente, através da internet, aí você pode ouvir corais fantásticos, hinos belos e também boas mensagens, até mesmo você procurando aquilo que você quer ouvir, o tema que você quer conhecer. Isso é um perigo da igreja moderna, né? Da igreja de pessoas que vão fazer o seu culto, vão escolher, né, o seu pregador, os cantores. Mas por que a igreja ela é tão importante para a vida da gente, irmãos? A Silvana falou sobre relacionamento. A igreja é um treinamento para a gente entrar no céu. A igreja é um treinamento dos santos para aprenderem a amar a Deus amando uns aos outros. Meus irmãos, o que está escrito? Abre lá para mim, por favor. Mateus 18, 20 agora. Mateus 18, 20. É claro que alguém vai dizer assim, dentro do contexto desse versículo: pastor, esse versículo está falando sobre irmãos que estão sendo desligados da igreja, e aqui ele vai falar sobre a importância da gente ter um momento de comunhão. Sim, mas olha o que diz aqui, ó: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aí vai dizer o seguinte, que precisa de 2 pessoas para tomar uma decisão. Um versículo antes vai dizer isso. Você precisa de 2 pessoas, ou seja, 2 testemunhas. No Antigo Testamento, como que alguém fazia para poder confirmar que a outra pessoa tinha falado ou feito um compromisso? Ele precisava de pelo menos 2 testemunhas, para que pudesse dizer, é verdade o que ele foi dito. Aqui, o que Jesus está falando? Para ser igreja, não está dizendo que quando você está orando sozinho, você não é igreja. Quando você está lendo a Bíblia sozinho, você não é igreja. Ele está dizendo aqui que para você ser de forma plena, perfeitamente igreja, eu preciso de você e você precisa de mim. Ou seja, é impossível nós termos uma igreja sem que eu tenha você e sem que você me tenha como irmão. Nós precisamos uns dos outros. Caso ao contrário, a gente não consegue formar uma igreja. E é tão bonito isso, se precisa de no mínimo 2 pessoas, eu posso fazer uma igreja aonde? Que locais eu posso fazer uma igreja? Em que locais eu posso fazer? Se eu preciso de 2, para começar, na minha casa. O que era muito comum em Atos, especialmente quando a igreja foi perseguida, aonde a igreja ficava? Nas casas. Exato. Mas lá no Antigo Testamento, quando o templo foi destruído, o desespero foi enorme. Por quê? Porque aonde é que eles tinham relacionamento com Deus? No templo. Se esse templo for destruído, vai destruir nosso relacionamento, irmãos? Se essa igreja for fechada pelo Estado, vai destruir o nosso relacionamento, irmãos? Não vai. Por quê? Porque a igreja, ela é viva. Agora, dentro do que nós vamos falar hoje, então, sobre esses testemunhos, né, sobre a questão da igreja, o salvo seu relacionamento com a igreja, o que é a igreja? Abra sua Bíblia lá em Mateus 16, 13 e 18. O que é a igreja? Já que estamos falando da igreja, o que é a igreja? Mateus 16, 13 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 16, 13 e 18.
18 estão falando sobre o salvo e o seu relacionamento com a igreja. Eu só preciso lembrar, irmãos, que como eu estou gravando, eu tenho que ficar no foco aqui, né, minha filha? Eu quero pedir desculpa aos irmãos em casa, que às vezes eu fico saindo, né? Quase que eu fico querendo voltar ao que era antigamente, mas eu vou ter que dar uma segurada aqui. Então vamos lá, Mateus 16, 13 e 18, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? Jeremias ou alguns dos profetas? Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como eu disse aos irmãos, a palavra eclésia aparece aqui. O que? Oi? É igreja. Eclésia é igreja. Está no grego. Está no grego. A palavra eclésia significa igreja, chamados para fora. E o significado dela que nós temos hoje é que a igreja tem vários dons e que a igreja é feita de gente lavada, redimida pelo sangue de Jesus. Que a igreja é hoje, aqui em parte, o livro de um teólogo sistemático chamado Gruden. Ele divide esta igreja, para a gente definir o que é a igreja, em 4 categorias, que nós vamos estar falando hoje aqui. Primeiro, ele vai falar, ó, irmãos, que a igreja que tem a igreja visível, a igreja invisível, a igreja local e a igreja universal. Creio que o Arthur está estudando isso, né, Arthur? Ou já estudou isso, que está estudando no seminário, né? Então ele divide a igreja nesses 4 tipos. Os irmãos ouçam aqui e eu vou explicar. A igreja visível é a que é percebida por nós como igreja, estando presente em templos, instituições ou em qualquer lugar que as pessoas se apresentem, como discípulos de Cristo. Porém, nessa igreja, nem todos são igreja de verdade. Essa é a igreja visível, é a igreja que eu estou vendo aqui. É a igreja que a gente vê nos domingos à noite, que a gente vê nas quartas-feiras. E aí ele diz assim, que esta igreja é a igreja das pessoas que estão presentes no templo, mas que nem todos são igreja. Como assim? O que é que o Gruden está querendo dizer para mim e para você? O que é que ele está falando? A igreja visível é a que eu estou vendo aqui. Mas ele diz que nem todos da igreja visível são igreja. Como assim, irmãos? É possível? Tem base bíblica para isso? Para o Gruden falar um negócio desse? Tem, irmãos? Abra a Bíblia de vocês lá, por favor. Mateus 13, 24, 30. Mateus 13, 24, 30. Diz assim a palavra: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio.
Então, vindo os servos, dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quere que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranque também ele o trigo. Deixai-os crescer junto, até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o com feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. É uma das parábolas mais lindas e interessantes que Jesus explica. Porque o que Jesus está dizendo aqui? Que a igreja é formada de joio e de trigo. A igreja visível é a igreja do joio e do trigo. Do trigo e do joio. Esta é a igreja que a gente não tem certeza de quem vai para o céu e de quem não vai, olhando visivelmente. Fala, pastor Mário. Eu já vi isso, porque eu já trabalhei em roça do arroz. Então, no arroz também nasce, é semelhante ao trigo, também nasce uma erva que é semelhante ao arroz quando está nascendo. E só vai ver que ele não é arroz quando ele solta o cacho. Sim. Porque o arroz dá aquele cacho, a gente vê que é arroz. E o joio, ele dá um cachinho também. Aí a gente vai abrir o caroço e não tem nada. E vê que não é arroz aquilo lá. Porque, só dá para ver na colheita mesmo. Porque o trigo e o joio são muito parecidos. A diferença é que quando chega na época de dar fruto, um dá e o outro não. É tão interessante que Jesus fala que quem está ligado a ele, o ramo que está ligado à videira, dá fruto. Jesus fala que a gente tem que dar fruto. E quem não dá fruto, o que é feito com quem não dá fruto? É jogado, é queimado, não serve para nada. Fala, Elaine. Corta o ramo, né? Ele corta o ramo eu estou com a ideia de oliveira, mas não é oliveira, da videira, né? Ele corta o ramo. Mas vocês viram aqui que é interessante ele dizendo assim: não tira o joio agora não, deixa o joio no meio do trigo. Quando crescer e aparecer o fruto, o que vocês entendem, irmãos? Esse crescer, quando chegar a hora, é o dia do juízo final. Aí no dia do juízo final, o Senhor vai separar o joio do trigo. E aí o joio vai ser queimado. Por isso que em Mateus capítulo 7 diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Aí o versículo 21 ao 22, 23, 24 vai dizer assim: naquele dia muitos vão dizer Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer assim: vocês não conheço vocês, mas alguns vão dizer assim: Senhor, nós estávamos lá, nós expulsamos demônios no teu nome, nós fizemos a obra. E o Senhor disse assim: afaste de mim vocês que praticaram a iniquidade. Essa é a igreja visível, é a igreja dos crentes e não crentes. Nessa igreja visível, talvez tenha muitas pessoas que foram batizadas e são joio. Muitas pessoas que a gente recebeu. Por quê? Na igreja visível, tudo bem, tem gente que dá fruto, você percebe, mas tem como você saber perfeitamente quem é joio ou quem é trigo? Tem como você saber? A pessoa que está do seu lado, é joio ou trigo? Hoje eu falo do lado, né? Mas no nosso contexto hoje não tem quase ninguém do lado da gente, né? Está tudo separado, distante, né? Mas a pessoa é joio ou trigo? Essa pessoa vai ser salva ou não vai ser salva? Aí eu desconfio que vai, pastor, eu acho que vai. Oh, meu Deus do céu. Nesse dia ele vem e separa. Esta é a igreja visível. E ela a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente vê a igreja cheinha e pensa, esse povo tudo subindo para o céu. É o que eu gostaria que fosse. Mas nem sempre é a realidade. Eu me lembro do pastor Josué.
acho que é Josué mesmo, Josué Salgado, dizendo na igreja dele que no culto, enquanto eles realizavam o culto, tinha um casal que sempre saía, acho que acontece que numa quarta-feira. E aí um dia ele pediu um diácono para ir atrás. A igreja é muito grande. E aquele casal subia para ter relação sexual numa outra sala enquanto o pastor estava pregando. Mas estavam lá, eram membros da igreja, faziam parte da igreja. Eu vou dizer para os irmãos, quem sou eu para julgar? Mas eu já vi cada crente diabólico. Você já conheceu crente diabólico? Gente que foi batizada e fala assim, não, tem certeza da minha salvação, mas meu Deus do céu, é de arrepiar. Eu já vi pastor diabólico. Pastor diabólico. Eu falei assim, não, isso não é pastor não. Nem crente é. Bom, pastor, a gente não pode julgar. A Bíblia diz que pelos frutos a gente conhece. Não é verdade? Esta é a igreja visível. E a igreja invisível é o que Gruden vai dizer o seguinte: é a que é invisível aos nossos olhos e é identificada pelo próprio Deus, que conhece os autênticos discípulos de Jesus Cristo. Mateus 25, 34 a 40. Essa igreja invisível é a igreja que Deus enxerga e que Deus vê os verdadeiros cristãos. Mateus 25, 34, 40. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus irmãos pequeninos, a mim o fizestes. E aí o Senhor fala: entra no gozo do meu reino, que está preparado para vocês. Esta é a igreja invisível. Esta é a igreja dos salvos. É engraçado, ela é totalmente invisível, essa igreja, irmãos. Só Deus consegue enxergar esta igreja. Somente Ele. Essa igreja tem frutos, vocês perceberam? Esses irmãos não estão sendo salvos pelas obras. Tanto é que se fosse pelas obras, eles não iam ficar surpresos. Eles iam dizer assim: é verdade, Senhor, nós merecemos. Nós merecemos tudo isso. O Senhor está dizendo que nós vamos entrar, nós merecemos tudo isso. Mas o que eles disseram? Senhor, quando é que nós fizemos essas coisas? E Jesus fala: quando vocês fizeram bem a um dos pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Vocês foram me visitar, vocês me alimentaram, vocês me vestiram, vocês cuidaram de mim. Ou seja, essas pessoas que foram salvas não cobraram de Deus nada daquilo que elas fizeram. Muito pelo contrário, parece que elas não estavam nem se achando dignas disso. Esta é a igreja invisível. É a igreja que Deus enxerga e que Deus vê. Aqueles que são marcados pelo sangue precioso de Jesus. Um pastor antigo, pastor Florentino, ele dizia uma coisa que eu achava assim tão interessante, não para mim, mas para a família dele que compartilhava isso comigo. Ele dizia o seguinte, segundo a família dele, que o céu era uma caixinha de surpresa. Porque no céu, gente que a gente acha que vai estar lá, de repente, não vai estar. E gente que de repente a gente olhando pelo olhar humano, por questão religiosa, pensa que não vai estar lá, e de repente vai estar lá.
Esta igreja que Deus, de forma invisível, conhece os seus. Por isso, irmãos, alguém me disse assim uma vez: não, se a pessoa entrega a vida para Jesus, pastor, e tem certeza da salvação, essa pessoa vai se acomodar. Não, ela nunca vai se acomodar. Porque só Deus sabe qual é a igreja visível e a igreja invisível. É verdade que aqueles que têm o Espírito Santo comunica com eles. Eles não são perfeitos. Mas é uma igreja que produz fruto, inclusive, de arrependimento. Então ele tem como saber disso. Então esse é o segundo tipo de igreja. Agora, o terceiro tipo de igreja que ele fala que existe, a qualidade, é a igreja local. É a igreja que se constitui de discípulos. Ô, irmã, muito obrigado. Viu? É a igreja que se constitui de discípulos. De discípulos que se reúnem numa casa, numa cidade, numa região. Por exemplo, lá em Romanos 16:5 diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Espeneto, primícias da Ásia para Cristo. Romanos 16:5. Aqui, irmãos, que Paulo está saudando? A igreja de Roma. Então, Gruden vai dizer, existe a igreja local. Por exemplo, qual é a igreja local em Tumbiara? Você vai dizer, a primeira igreja batista de Tumbiara. Mas a Assembleia de Deus também vai dizer, a igreja Assembleia de Deus em Tumbiara. A igreja presbiteriana em Tumbiara. São igrejas locais. Dentro da igreja locais, nós temos subdivisões. Nós temos hoje um trabalho lá na casa da irmã Cleide, que seria uma pequena igreja lá naquele local. Então, essas igrejas aqui, ele vai distinguir que é a igreja local. Para a igreja batista, isso é muito forte. Por quê? Porque na igreja batista, nós temos uma ligação com as outras igrejas batistas, com a nossa convenção, mas os nossos princípios batistas, cada igreja local é responsável pela sua administração. Existem outras igrejas que não, que, por exemplo, tem uma igreja sede em São Paulo, uma igreja sede em Goiânia, e todas as decisões eles precisam primeiro consultar lá. Já o nosso modelo até parece um pouco com a realidade que era da época da igreja de Paulo. A igreja de Roma tinha sua autonomia, a igreja de Éfeso tinha sua autonomia, a igreja de Coríntio tinha sua autonomia, e elas tinham as suas diferenças. Bom, pastor, qual é a característica mais linda da igreja local? Para mim, a característica mais linda da igreja local é ela ser única, exclusiva. Cada igreja local é de uma maneira e de um jeito. Pergunto aos irmãos, por quê? Por que é difícil colocar uniforme na igreja? Por que cada igreja local é tão diferente, tão diversa para outra igreja, irmãos? A primeira igreja de Goiânia é igual à nossa? Eu citei a de Goiânia, eu nem conheço tanto. Talvez alguns irmãos conheçam. A primeira de Uberlândia, que está aqui pertinho, é igual à nossa? Por que essas igrejas não são iguais à nossa? O que a nossa tem que eles não têm? Responde para mim. Lá tem culto? Tem. Canta hino? Canta. Canta cântico? Canta. Entrega dízimo? Entrega. Os irmãos cuidam da igreja? Cuidam. O que eles têm lá que nós não temos? E o que nós temos que eles não têm? Eu estou olhando o que eles não têm que eu tenho. Diferentes. Eu acho bonito isso. Por isso que me entristece quando a gente vê ministérios que um pastor da igreja principal fala de um jeito e todos os discípulos têm que falar igualzinho. Como se tivesse uma forma de ser. O bonito da igreja local é a sua diferença, é o seu jeito de ser. E nós encontramos isso. A igreja de Roma era de um jeito, a igreja de Coríntio era de outro jeito,
E a gente precisa entender isso. Inclusive até as nossas congregações. A igreja de Inaciolândia é parecida com a nossa? É, mas tem as suas diferenças. Porque cada igreja local, ela tem a sua particularidade. E por fim, irmãos, a igreja universal. A igreja universal, não, mas o Gruden está falando aqui, igreja universal. 4 tipos de igreja: visível, invisível, local e a igreja universal. A Silvana já saiu atirando já, né, Silvana? Saiu atirando. Mas olha o que ele fala da igreja universal. É a igreja sem espaço e tempo. Ou seja, é a igreja redimida de Jesus em todos os tempos. Esta igreja está em toda parte. Mas é interessante ele falar que é a igreja de todos os tempos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2, vai nos revelar um pouco dessa igreja. Hebreus 12, 1, 2. É claro que quando a gente fala a igreja universal, nós estamos falando da universal, que apropriou-se desse nome, tá? É engraçado, irmãos, que a igreja universal, no latim, significa católica, né? A igreja católica apropriou deste nome, igreja universal. Católico significa a única igreja. Aí nós já vimos que por igreja local é difícil você fazer isso, né? Você queria dizer que essa é a única igreja, mas assim, olha o que diz Hebreus 12, 1, 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Qual é o ponto aqui? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo das pessoas que se apresentam diante de Deus. Ele está falando da igreja universal. Estas testemunhas aqui, o autor de Hebreus, quando ele usa essa palavra, ele está falando do quê? Ele está falando dos crentes do passado e dos crentes do presente. O sentido é geral. Ele está falando da igreja universal. Na igreja universal está, por exemplo, a irmã Ione, mas também está Abraão. E mãe, que chique! Na igreja universal, né, está a Elaine, mas está também Noé. Na igreja universal está todos os crentes da história. Por isso ela não se prende a local, ela não se prende a uma região. E aqui o autor de Hebreus, quando ele fala dessa testemunha, está falando disso. Ai, pastor, está falando que os mortos estão nos vendo. Não, ele está fazendo um símbolo dos que se converteram lá atrás, dos que se converteram hoje, dos que vão se converter amanhã. E essa é a igreja que não tem tempo, não tem espaço. É engraçado a gente pensar isso, né, irmãos? Que um dia nós vamos assentar na mesa, de repente, com Paulo, com Pedro, com Maria, e vamos comer com estes irmãos e participar com eles. Por que isso às vezes parece tão distante da nossa mente? Sabe por quê? Porque nós de alguma maneira criamos mitos que se tornaram idolatria, né? Imagina eu, pastor Armando, sentado do lado do apóstolo Paulo. É porque a ideia católica colocaram os santos um nível acima da gente. Mas vem aqui comigo, irmão. Quem foi Abraão? Um homem de fé, né, minha irmã? Mas que mentiu ao dizer que a esposa não era dele para se livrar de Faraó. Não é verdade?
Davi, homem segundo o coração de Deus. Imagina eu sentado lá de Davi, mas quem foi Davi, irmãos? Oh, meu Deus, se puxar a ficha de Davi, tadinho, nossa, sujo demais. Pedro negou Jesus. Maria não queria que Jesus continuasse a obra, mas foi lá com os outros filhos dela para impedir Jesus de continuar a obra, porque ela não queria que alguma coisa de mal acontecesse com Jesus. Jesus teve que chamar a atenção. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Vocês estão percebendo? Todos esses heróis da fé eram pessoas como eu e você. A Igreja Universal vai juntar esse povo todo. E é esse povo, posso estar enganado se o capítulo 7 ou o capítulo 11 de Apocalipse, quando o anjo mostra um povo vestido de branco para João e fala assim, quem são esses? João diz, não sei. Estes são os que passaram pela grande tribulação e foram lavados no sangue do Cordeiro. O que João está vendo? A Igreja Universal. A Igreja de todos os tempos, de todos os momentos. Então, Grudem separa a Igreja nesses 4 tipos. Bom, irmãos, vamos caminhar, chegando assim já quase ao final da nossa lição. O que é a Igreja? Invisível, visível, local e universal. Ok. Qual é a natureza da Igreja? Qual é a natureza da Igreja? E para isso a Bíblia usa vários símbolos para dizer sobre a natureza da Igreja. Primeiro, a Igreja é chamada de família. Existem vários nomes para a Igreja. Um destes nomes, para mim, é um dos mais lindos, é que a Igreja de Jesus é chamada de família. A natureza da Igreja é uma natureza familiar. Tanto é, irmãos, que eu estou chamando vocês de irmãos. Normalmente eu poderia chamar vocês de irmãos? Naturalmente eu poderia? Não, eu só tenho um irmão que se chama Jairo. Eu não poderia chamar. Mas por que eu chamo vocês de irmãos? Porque a igreja é uma família. Mas o que eu e você temos em comum para ser uma família? Porque uma família precisam ter coisas em comum. Não precisam ter coisas em comum? Arlene, são quantos irmãos na sua casa mesmo? Só 5. Aquela turma que estava cantando lá, bonito, lá, que você mandou o vídeo para mim. São 5, né? O que você tem em comum com seus irmãos? O sangue, que vem de quem? Você tem em comum seu pai e a sua mãe. O que nós temos em comum, a igreja como uma família? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é lindo. Nós temos sangue também, irmãos? Temos. O nosso sangue é o mesmo. É o sangue de Cristo. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 6, 17, 18. 6, 17, 18. Diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Qual é a natureza da igreja? Igreja de verdade, os crentes são família, os irmãos são irmãos. Igreja de verdade, a gente tem esse relacionamento.
Oh, irmãos, que saudade, que dá mais saudade desse relacionamento. Mas nem a pandemia evitou que nós tivéssemos esse relacionamento. Nós tentamos nos aproximar e ainda estamos tentando. O irmão Lorival, quando assim que melhorou, mandou um recado. Aí a irmã Cleitiane, agradecendo pelas orações dessa igreja e pelo carinho que os irmãos tiveram. Com muita emoção. E até citando, porque alguns irmãos saíram daqui de Tumbiara e foram lá para a casa deles. Irmãos que já tinham pegado o Covid, e eles estavam lá passando muito mal, foram lá, chegaram lá, teve irmã que chegou lá, os dois estavam doentes, não tinha quem cuidasse deles, cuidaram deles, limparam a casa deles, arrumaram as coisas para eles. Uma família trouxe um filho deles para cá para cuidar aqui do filho deles. Gente que foi para lá no momento crítico quando o Lorival entrou para a UTI. Meu Deus, como não apaixonar por uma igreja que é família? Por que as pessoas se convertiam demais em Atos? Porque a igreja de Atos, ela era uma família na sua natureza. Na igreja de Atos, o escravo era irmão. O irmão de classe média era irmão. Aqueles que tinham mais posses até vendiam para ajudar as viúvas e os órfãos. Que tipo de igreja eu e você procuramos? Uma igreja que seja para nós uma família. Por isso que nós temos que bater nessa tecla. Por isso que não adianta a igreja do estilo McDonald's, igreja empresa. Ela pode até funcionar aos olhos humanos para poder trazer para as pessoas uma série de cardápios, Big Mac de cura, Big Mac de revelação. Ela pode até trazer isso e ela atrai pessoas. É verdade, ela atrai muita gente. Mas a igreja de verdade, os irmãos são irmãos de verdade. Os irmãos cuidam uns dos outros, amam uns aos outros. E essa é a natureza da igreja. É poder comer do pão e beber do cálice juntos, mesmo com sobrenomes diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, mas sermos família, filhos do mesmo Pai, que tem o mesmo Filho, que tem o mesmo Espírito, e que vai morar na mesma cidade. Quantas cidades tem no céu, irmãos? Quantas tem? Por que será, Silvana, que tem uma só? Me lembro o pastor Pedro lá em Araguari, conversando com uma irmã, perdoa aquele irmão. Perdoa, não, pastor. Irmã, vocês vão morar no céu. Não, se ele for morar no céu, não quero não, pastor. É por isso que o céu é uma cidade só. Você vai ter que me aguentar e eu vou ter que te suportar. É por isso que nós precisamos ser família e ter comunhão. É por isso é a igreja, irmãos. Eu sei que às vezes a gente ser igreja, um envolve demais no problema do outro. Tem hora que um é enxerido, tem hora que rola uma pequena fofoquinha que não devia rolar. Eu sei que às vezes os desigrejados vão dizer, é melhor não estar lá. Tem gente que peca, que erra, que falha, que fica com moralismo. Tem mesmo. Mas é por isso que a gente precisa ser, porque o plano eterno de Deus para a igreja é uma família aqui na terra e uma família no céu. Na verdade, começou com uma família no céu e depois veio para a terra. E nós vamos voltar para lá, a igreja verdadeira de Jesus. Então, a natureza da igreja, a igreja precisa ser uma família. Segundo, irmãos, como nós começamos 9 e pouco, ainda tem um tempinho ainda com os irmãos. A Bíblia chama a igreja de noiva. Lá em Apocalipse 21 fala isso. Que vai descendo a nova Jerusalém, ataviada como uma noiva. Qual a natureza da igreja? A igreja é uma família e a igreja precisa ser uma noiva.
E o que uma noiva tem que destaca, irmãos? Qual é o destaque na noiva? Claro, além da beleza dela, né? O noivo escolheu a noiva, né? O noivo é Jesus Cristo, e ele escolheu a noiva, que somos nós. Mas qual é o destaque da noiva? Que todo mundo quer ver, especialmente as mulheres ficam assim apaixonadas para ver quando a noiva vai entrar. Qual é o destaque, irmãos? O vestido. O vestido. E que cor que precisa ser o vestido? Branco, quase alvo como a neve. Não pode ter mancha, não é verdade? Aí todo mundo fica empolgado. A igreja de Jesus tem como sua essência ser a noiva. Agora a noiva precisa ter exclusividade. Porque uma noiva que não é exclusiva do seu noivo, irmãos, quem quer casar com essa noiva? Você gostaria de casar, Ciro, com uma noiva que você não fosse o exclusivo dela? Alguém gostaria? De jeito nenhum. Porque a noiva tem que ser primeiro exclusiva sua, pura, sua, apenas sua. É por isso, irmãos, que Deus fez Oséias se casar com uma prostituta. E Deus mandou, depois que ela traiu ele, ir atrás dela e buscar ela de novo. Porque Deus estava querendo dizer assim: Israel, vocês são minha noiva. Olha o que vocês estão fazendo comigo. Mas eu vou resgatar vocês. E por isso que Jesus veio. Porque o sangue de Jesus tem um poder que normalmente, na vida natural, normal, não acontece isso. Por exemplo, eu tenho uma roupa branca e eu sujo de sangue. O que vai acontecer com a minha roupa? Ela vai ficar manchada, não vai? E mesmo que eu lave, o sangue tem propriedades. Se você não lavar imediatamente, fica ali na roupa, não é? Só que o sangue de Jesus, ele tem um poder. Ele torna a roupa da gente mais branca. E por isso Jesus veio para lavar a roupa da igreja, da noiva, purificá-la, torná-la limpa, prepará-la para o dia do casamento, para que no dia do casamento a roupa dela seja alva como a neve, santidade. A natureza da igreja é buscar a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Hoje à noite iremos comentar sobre isso, porque precisamos tanto de santidade. Mas a igreja, a natureza dela é de uma igreja que luta contra a corrupção, a impureza, a injustiça, porque é uma igreja que tem desejo de santidade. E por que ela tem desejo de santidade? Porque o noivo dela precisa dessa santidade. Como a gente não tem, o sangue de Jesus nos dá, para que a gente possa casar-se com Ele. Abra lá, por favor, 2 Coríntios 11, 2. 2 Coríntios 11, 2. Estamos chegando ao final, irmãos. Diz assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha aqui o que a palavra de Deus está dizendo. O Espírito Santo zela por nós para que a gente possa se apresentar diante de Deus assim. Ele vai trabalhar para essa santidade. Mas a igreja precisa se preocupar com isso. Pastor, mas como é que a igreja faz isso? A igreja precisa dar exemplo, a igreja precisa pregar sobre isso, falar sobre isso e ensinar as pessoas sobre isso. Eu ouvi testemunho de uma irmã aqui desta igreja que disse assim para mim: pastor, a igreja foi uma bênção na minha vida, a igreja mudou muita coisa na minha vida, porque eu vim do mundo. E às vezes assim, eu não achava que era maldoso, mas eu vinha com algumas roupas muito curtas.
E aí teve uma irmã santa da igreja, que quando preparava a gente para batizar, me ensinou sobre a postura, sobre vestimenta, e aquilo mudou minha vida. Vocês perceberam qual é a função da igreja? Não é ser moralista. A igreja vai receber gente como eu e você, gente que estava no pecado, dominada pelo pecado, gente que os costumes eram pecaminosos. E o que a igreja vai fazer? Vai preparar essas pessoas para quê? Que um dia elas vão se encontrar com Cristo. E elas precisam estar com a roupa limpa. E eu achei bonito assim esse testemunho, porque normalmente, sabe o que acontece? Especialmente com mulheres, porque existe muito machismo na igreja, existe mesmo. Muita gente só pega no pé das mulheres e não pega no pé dos homens, é verdade. Existe um pouco disso sim. Mas normalmente, quando uma moça está vindo com roupas indecentes, em vez de aparecer uma irmã sábia, uma irmã como a Bíblia diz, uma irmã que já tem experiência, anciã, para poder ajudar e aconselhar como essa irmã fez aqui, as pessoas chegam e falam assim: pastor, fulano está vindo assim para o pastor. Aí lá vai o pastor falar com a moça sobre as roupas da moça. A igreja precisa trabalhar a santidade na igreja, não apenas o pastor. Mesmo porque, imagina, irmãos, que constrangimento um pastor chegar para uma jovem e falar da roupa dessa jovem. O que era o ideal? Que a mãe dela fizesse isso, se a mãe dela for crente. Que uma irmã mais experiente ajude nisso. E entre os homens, que alguém também ajude a fazer isso. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o que não é a igreja de Jesus, uma igreja que não se preocupa com santidade. Como eu vi o testemunho de uma pessoa dizendo: a minha igreja é tão moderna, tão boa, que o pastor reuniu com os jovens lá e ensinou para eles a importância de usar camisinha. Ah, mas vai esperando eu reunir com esses jovens aqui e falar a importância de usar camisinha. Eu vou reunir com eles com um facão na mão. E usar a camisinha. Vai esperar para casar, ué. É isso que a igreja tem que pregar, ué. É isso que a igreja tem que ensinar, ué. Ah, mas isso é retrógrado, antigo. Não. A igreja tem a natureza de noiva. E noiva tem que se preparar para o seu noivo. O que acontece com noiva que não se prepara para o seu noivo? O que acontece, irmãos? Hein? Uma noiva que não se prepara para o seu noivo. O que o noivo faz? Troca de noivo. É assim que acontece. Lembraram das 10 virgens lá? 5 foram escolhidas, 5 foram rejeitadas. Por fim, para a gente encerrar, 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. Qual a natureza da igreja? Diz assim a palavra: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A igreja é um corpo. E aí o que a palavra de Deus está falando da natureza da igreja? A igreja precisa ser uma equipe. E para ser uma equipe, o que Deus faz com essa igreja? Dá dons espirituais para esta igreja. Para que cada um faça a sua função. Por isso que ele vai dizer da função da mão, da função dos olhos, da boca, do pé. E eu acho que uma alegoria linda é essa da igreja como corpo. Por quê? Para o meu corpo funcionar bem, o que o meu corpo precisa? Que todos os membros estejam em ordem. Todos mesmo, inclusive o dedinho do pé. O dedinho pititinho. Eu conheci um irmão que teve que amputar o dedinho pititinho. Ele falou: pastor, eu já caí demais, eu perco muito equilíbrio por falta desse dedinho. Na igreja, nós somos um corpo, uma família. Irmãos, que Deus nos abençoe. Sim, minha irmã.
Sim, eu quero pedir desculpa aos irmãos que eu estou gravando, que eu tenho que pôr na cabeça que eu tenho que ficar aqui no foco para os irmãos, né? Aí eu tenho que ficar longe para isso e ainda estou me adaptando ainda. Hoje é o primeiro dia que nós voltamos e eu estou me adaptando. Sim, mano. Então, pastor, antes do senhor finalizar... Ficou, né? Porque eu saí várias vezes, mas semana que vem eu quero me manter fixo. Vamos ficar de pé, semana que vem nós vamos... eu vou mandar as lições para todos os grupos. Aí tem uma coisa assim que eu acho interessante. Eu tenho quase todo mundo nos grupos, nos vários grupos. E eu percebi que às vezes quando a gente manda recado, a gente fica esperando uma resposta, sabe? E às vezes não acontece. Não acontece. Tipo, pelo menos um oi, eu estou aqui, eu estou vivo, né? E a gente precisa nesses dias. Então eu vou mandar o livro com as lições em todos os grupos. Ou seja, o irmão e a irmã pode estudar participando aqui e participando pelas redes sociais. Tá ok, irmãos? Agora, o que é necessário? A gente se importar com a vida da igreja, irmãos. E nesses dias me preocupa porque eu vejo que está esfriando, muitas pessoas estão esfriando. Algumas estão aproveitando essa situação para deixar de participar, para deixar de envolver. E isso não é bom, meu irmão. Não é bom. A igreja é um lugar de treinamento e nós vamos precisar dela até o dia que a gente entrar lá. E depois que a gente entrar lá, nós vamos conviver com a igreja. Ou seja, a igreja vai fazer parte da sua vida aqui e também lá. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Agradeço, Senhor, pelas pontuações da minha irmã, sobre o que está no coração dela, também dos outros irmãos que participaram nesse dia. Ajuda-nos a ser igreja do Senhor, Pai. Ajuda-nos a voltar à nossa real identidade, Senhor. Uma igreja que não é de aparência, mas uma igreja que o Senhor enxerga, que o Senhor vê, como a igreja do Senhor. Para isso, Senhor, tem misericórdia de nós, traga-nos ao arrependimento, traga-nos a direção que precisamos tomar, Pai, e ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida santa, uma vida que honre, para o dia que o Senhor vier nos buscar, não seja achado nada impuro no nosso meio, Pai. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, leva os meus irmãos em paz para os seus lares, dá-nos um dia na Tua presença, e nós confiamos que no Senhor e através do Senhor chegaremos aonde o Senhor deseja para nós. Então tudo começa com o Senhor e tudo termina com o Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Só as famílias, deem um abraço, só as famílias, familiares, viu? Só os familiares. E que Deus abençoe, meus queridos.